Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, no pôr do sol do domingo, primeiro dia da semana, desde o ano de 2012, portanto, há 11 anos estamos nessa labuta, nesta faina, pregar a palavra de Deus no final do dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Estamos continuando, à luz do programa anterior, a investigar os salmos na nossa vida. Ainda estamos na parte introdutória e o nosso propósito agora, continuando o encontro passado, é expor a divisão dos salmos por assuntos. Esse manancial tão grande, tão rico, de 150 salmos, pode ser dividido por assuntos. Qualquer tentativa de divisão é sempre uma iniciativa de grupos de exegetas ou de exegetas tomados individualmente. Portanto, não são tentativas únicas e exclusivas. Há N formas de você dividir os salmos por assuntos. A nossa, que estamos aqui a abordar os salmos em 10 categorias, em 10 modalidades, 10 tipos de assuntos, é considerada por vários exegetas, vários intérpretes da Escritura. Recordo aqui no encontro anterior quais foram as modalidades já abordadas. Primeira divisão, os salmos de súplicas, depois os salmos de lamentações, depois as imprecações, os salmos onde se deseja o mal para o inimigo, onde se invoca a desgraça para quem pratica o mal contra si. E nós já explicamos, pelo menos de passagem, de raspão, como interpretar esses salmos, salmos que, interpretados ao pé da letra, vão contra o mandamento da caridade. Vamos continuar agora avançando o quarto tipo de salmos. Isso vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular. Vamos lá. As orações de confiança. Na verdade, as orações de confiança são súplicas, nas quais prevalecem esses sentimentos de confiança, de esperança. Exemplos de salmos de orações de confiança: o Salmo 4, o Salmo 10, o Salmo 13, o Salmo 15, o Salmo 22, o Salmo 26, o Salmo 61, etc. Eu insisto que a temática de um salmo quase sempre comporta uma outra temática. Nós já vimos salmos de lamentações. Ora, quando você está aflito, está sofrendo, sobretudo com o perigo, com a ameaça, com a fustigação de um inimigo, com a perseguição de um malvado, você ao mesmo tempo lamenta, e lamentando-se você reza. E rezando você pede a Deus, e pede a Deus com confiança. Então, há determinados salmos que são ao mesmo tempo de lamentação e de confiança. Todavia, melhor seria dizer que essa divisão, ela enquadra os salmos preferencialmente com esses temas. Quando eu digo preferencialmente, eu estou falando não exclusivamente. A temática, a abordagem, o assunto, o pano de fundo, o contexto inteiro do salmo aponta para uma realidade que, por outro lado, dependendo do texto, porque, por exemplo, o Salmo 118, que é o maior salmo da Bíblia, ele tem várias temáticas. Determinados versículos abordam confiança, depois lamento, depois entrega, depois abandono, depois louvor a Deus e assim por diante.
Ou seja, tem vários salmos que tratam dentro dele de vários temas. Essa tentativa, por outro lado, é uma tentativa como a dizer, um enfoque muito importante desse salmo trata disso, é isso, refere-se a isto. Tá claro? Vamos avançar. De novo, olhe para a tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular. Orações de ação de graças. Essas orações, elas exaltam a intervenção divina em favor do orante. Geralmente se abrem com um louvor a Deus Salvador. Depois, segue-se a descrição dos perigos de que foi libertado, e aí vem os novos louvores e, às vezes, a promessa de cumprir os votos feitos na angústia. Vejam aí os exemplos dos salmos de orações de ação de graças. O Salmo 9, o Salmo 29, o Salmo 31, o Salmo 33, o Salmo 39, o Salmo 65, o Salmo 117. Estejam atentos, porque eu estou citando aqui aparecem alguns exemplos. Não significa que são somente esses, por favor. Agora avancemos. Vamos ao próximo tipo, a próxima categoria de salmos. A próxima modalidade de salmos, estamos colocando-os aqui, tentando passar para vocês uma divisão por assuntos, por temas. Próximo tema. Os hinos. Os hinos celebram a grandeza de Deus espelhada ou nas obras da criação ou nos acontecimentos da história de Israel. Os hinos são de 4 categorias, de 4 modalidades. O primeiro tipo de hinos, aí está, hinos cósmicos, depois os históricos, depois os didáticos, depois os mistos. O que é um hino cósmico? O hino, na verdade, é uma narrativa em tom poético que descreve a intervenção de Deus enquanto Criador, enquanto providente, ou seja, o Deus que cuida da sua obra, o Deus que atua na história, o Deus que realiza prodígios no deserto, quando o povo está a caminho da terra prometida, na história de Israel, quando toma posse da terra prometida, o Deus que conserva, cria, os céus narram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, diz o Salmo 18. Ou seja, é uma poesia que exalta a grandeza, o poder, a majestade, a providência, a intervenção, o cuidado, o zelo de Deus pela sua obra. Sejam elas, suas criaturas, sejam elas o firmamento, as estrelas, os astros, os cometas, o Deus que intervém e é o Senhor dos fenômenos portentosos da natureza, trovões, raios, o Deus cuja voz se manifesta no estrondo do trovão, etc. Os hinos cósmicos. Os hinos históricos são aquelas descrições de toda a história da salvação, que vai desde Noé, Adão também, num sentido bem mais amplo, bem mais demorado, um lastro de história bem mais grandioso, de Adão até Davi, Salomão e assim por diante, ou outros acontecimentos posteriores. Ou seja, Deus intervindo na história. Deus como aquele que detém as chaves da história, que comanda os acontecimentos da vida do seu povo. O Deus interventor com punições,
com castigos, mas também com bênçãos, com dádivas. O Deus presente na história. O Deus que é o principal protagonista da história de Israel. Hinos didáticos. Não é didático aqui no sentido de escola, de professor ensinando, de pedagogia. Não. É o didático, Deus ensinando por aquele salmo. São salmos que mostram que na história de Israel, Deus vai educando, vai fortalecendo, vai corrigindo, vai punindo, vai amando, vai perdoando, vai apontando, vai amadurecendo o coração desse povo, vai infundindo confiança, esperança, etc. São os hinos didáticos. O Deus Todo-Poderoso é o grande professor. E um professor corrige o aluno quando é preguiçoso, o professor corrige punindo, intervindo também, puxando a orelha do aluno para que ele seja responsável, para que ele seja solícito, para que ele seja fiel, para que ele respeite o professor e assim por diante. São esses salmos da pedagogia divina. E, finalmente, os salmos mistos. O que são salmos mistos? São aqueles salmos que têm de tudo um pouco. Eles são, ao mesmo tempo, cósmicos e históricos e didáticos. Às vezes são didáticos e cósmicos. Às vezes são didáticos e históricos. Às vezes são didáticos e de lamentação. Ou seja, são odes, são descrições exaltando a grandeza, a majestade, o poder e o esplendor de Deus, que contém vários subtemas. Em todo caso, quando se fala de hino, salmos que são hinos, são exaltações, são dignificações em honra da majestade, do poder e da grandeza de Deus que atua no meio do povo. Seja pelos benefícios operados no passado, seja pelo que Deus tem feito no presente. Está terminando o nosso primeiro bloco. No segundo, nós vamos continuar a expor as categorias de salmos nessa tentativa de enquadrá-los em 10 categorias. Essa introdução ao estudo dos salmos é importante antes de nós entrarmos exatamente no estudo dos salmos um por um e o que é mais importante, e essa é a parte mais bonita, como rezar os salmos. Primeiro, aprender a interpretá-los, para depois rezá-los bem. Um grande abraço, não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso encontro desta semana, programa Luz da Vida, que está se debruçando sobre o argumento Os Salmos na Nossa Vida. Esse livro de uma impressionante grandeza e beleza, não só intelectual, poética, mas principalmente teológica, porque compendia nas diversas manifestações e momentos da nossa vida orações de uma riqueza, de uma grandiosidade, de uma inspiração incomparáveis. O livro de orações, por excelência, dos judeus e também dos cristãos, no caso dos cristãos, principalmente porque Jesus fez deste livro sua vida de oração, que estava ancorada, que estava alicerçada, era a fonte de oração de Jesus. E não somente fonte de oração, ele citou várias vezes os salmos durante a sua vida pública. Estamos a avançar na exposição da divisão dos salmos por temas. No primeiro bloco, falamos dos hinos. Agora nós vamos continuar mais uma categoria de salmos. E essas categorias vão aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Vamos lá? Os salmos que louvam a realeza de Javé.
Esses salmos, eles ressaltam a entronização do Deus do Antigo Testamento, Javé, e, sobretudo, em ocasiões muito significativas, como a renovação da aliança, como a consagração do templo, como as grandes festas religiosas de Israel, durante as quais acorriam para o templo milhares e milhares de peregrinos. Também são salmos que mostram a majestade de Deus, o interventor da história, aquele que concede graças e bênçãos. E pensemos, por exemplo, no fim da colheita, que era um momento forte da vida de Israel. Israel era uma nação essencialmente ou primordialmente pastoril e agrícola. Ela vivia do campo. Pessoas moravam nas cidades, mas a fonte da alimentação, digamos, também boa parte da fonte financeira, econômica de Israel residia nos campos. Os agricultores e os criadores de animais. A primavera era uma ocasião para Israel bendizer a Deus na sua realeza, na sua grandeza, o Deus que nos possibilita a terra para semear os grãos, para que cuidemos das nossas lavouras, para que depois de um certo tempo possamos colher os frutos que vão alimentar nossas famílias, que vão alimentar os nossos filhos. Bendizer a Deus no outono, no verão, pedir a Deus que o inverno não seja tão rigoroso, louvar a Deus porque não permite que falte para o indigente, para o pequeno, o suficiente para viver, o fruto da terra e do trabalho humano, as plantações daquela matéria-prima que é tão necessária para a mesa do judeu, do hebreu, o pão, o vinho. O pão é extraído do trigo, o vinho é tirado da uva que é colhida, que é amassada, que vai para o lagar, que é fermentada, que se transforma depois no vinho que alegra a nossa alma. Então, nessas ocasiões, hinos foram redigidos, salmos foram compostos para exaltar a grandeza de Deus. Se temos essa comida, é porque Deus a concedeu. Louvado sejais, Senhor, por isso. Bendito sejais pelos animais, pelos pássaros, pela natureza, pelo céu, pelo firmamento, pelos rios, pelos peixes que são nossa comida, etc, etc. Vamos avançar. Outra categoria muito importante são os oráculos messiânicos. Os oráculos messiânicos, são assim chamados, são profecias a respeito do Messias. Quem é o Messias? É Jesus. Vários salmos foram compostos por Davi, que falando a respeito de si, vejam bem, por acontecimentos que Deus realizou na sua história, por graças, por dádivas que Deus concedeu ao reino de Israel, tendo Davi como rei, ele se apresenta como o representante do povo para louvar e bendizer a Deus. É verdade que a figura de Davi é a imagem do Messias. Não só o rei Davi, em alguns salmos, ele bendiz a Deus pelo que Deus lhe concedeu, como também ele se apresenta explicitamente como o rei. O rei que se dirige ao rei. Jesus, certa feita, e aqui já vou citar um exemplo, antes de citar os exemplos pelos números dos salmos, daqui a pouco, o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo dos teus pés, dos meus pés. Pois bem, é um salmo messiânico. O Senhor disse ao meu Senhor. Ora, quem é o primeiro Senhor e quem é o segundo Senhor?
Jesus vai provar com esse versículo diante dos seus adversários que o primeiro Senhor é Deus Pai e o segundo Senhor é Deus Filho. O Senhor, Deus Pai, disse ao Senhor, Deus Filho. É lógico que essa é a interpretação que vai ser dada por Jesus. Esse salmo, quem redigiu foi o quê? Quem foi que redigiu? É um salmo messiânico. O que é o específico dos salmos messiânicos? Agora veja aí na tela os exemplos. São salmos que têm por tema o rei Davi e sua descendência, a qual foi prometido o Messias. Então são orações como orações do próprio rei. Vejam o Salmo 17, o Salmo 100, o Salmo 143, ou orações em favor do rei, como o Salmo 19, o Salmo 20, o Salmo 71, o Salmo 88, ou ainda em louvor do rei e dos seus feitos, como o Salmo 2, o Salmo 44, o Salmo 109, que é exatamente este: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo dos seus pés. E o Salmo 131. Esses salmos são de uma importância tremenda para o cristianismo, para o Novo Testamento, porque eles, numa leitura cristã, transpõem o elemento histórico. Quando eles falam do rei Davi, quando eles falam do rei Salomão, quando eles falam dos reis de Israel, sempre é a figura do rei Davi. Orbitam esses salmos messiânicos sempre em torno da figura de Davi. Seja ele falando, seja ele profetizando, são textos, portanto, enigmáticos, que é um pouco difícil que eles se apliquem em 100% à figura do rei da época. Sempre tem um quê de enigmático, um quê que projeta para além do acontecimento histórico da realeza de Israel no tempo em que ele foi escrito, para mais para frente, para o futuro. E os cristãos, a partir de Jesus Cristo, veem nesses salmos messiânicos, nesses oráculos messiânicos, uma profecia sobre o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Avancemos agora mais uma categoria de salmos, os cânticos de Sião. Sião é um monte no qual está a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém está numa montanha, muito bonita, muito imponente, o Monte Sião. Monte Sião é uma expressão que tanto se aplica ao monte como se aplica à cidade de Jerusalém, e em alguns livros da Bíblia se refere à própria nação de Israel. Os salmos que exaltam o Monte Sião, a cidade de Sião, Jerusalém, exaltam o quê? A grandeza, a beleza, a importância, a relevância para a fé dos judeus da cidade de Jerusalém. O salmo mais conhecido, talvez, que exalta a grandeza da cidade de Jerusalém, que canta os louvores de Sião, é o Salmo 121. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés já se detêm sobre as tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos do Senhor, etc. Então, agora, olhe para a tela do seu computador para ver alguns exemplos de salmos, de cânticos de Sião. O Salmo 23, o Salmo 45, o Salmo 75, o Salmo 83. E, finalmente, os cânticos didáticos. Os cânticos didáticos são aqueles de caráter sapiencial, ou seja, são regras de vida, são normas de vida que são ali recordadas, não é? Evoca-se a figura de Moisés, os mandamentos da lei, os ensinamentos de sabedoria, de vida que estão contidos nos preceitos da lei, nos livros que, digamos assim, contêm
a conduta, o comportamento que o hebreu deve expressar, praticar para viver na graça, na presença de Deus e ser favorecido com os seus milagres, com os seus benefícios. Claro que o Salmo 118, que é o maior salmo da Bíblia, é um salmo didático, porque ele é um grande elogio, um grande louvor, é uma grande bendição, é uma grande ação de graças pela lei do Senhor. Não é? Tuas palavras são uma luz para os meus passos, um facho que ilumina o meu caminho, é uma das frases desse maior salmo da Bíblia. Com isso, nós terminamos a explicação breve dessa divisão dos salmos por categorias de assuntos, por temas teológicos, digamos assim. Está terminando mais um bloco. Desejo a você uma semana abençoada. No próximo domingo nós nos encontramos, se Deus quiser, para darmos continuidade a essa introdução aos salmos na nossa vida. Um grande abraço.